Está começando mais um Vida e Saúde, que bom, estamos juntos. Como é que você está por aí hoje? Tudo bem? Eu espero que sim, mas olha, vai ficar melhor depois do tempo que passarmos juntos por aqui. Vem pra cá que hoje é dia de saúde integral, você já sabe. Ontem, Flavinha veio aqui e ajudou você a pensar sobre como você pode criar e manter o hábito do exercício físico em 2026. E hoje é dia de seguir nesse mesmo trilho, nesse mesmo clima de recomeço, para entender de forma bem prática como você vai começar o ano com saúde. Você é daquele que faz metas por aí para ser mais saudável? Já anotou num caderninho, mas fechou e só vai lembrar dele no final do ano? Ah, vem pra cá, porque hoje é dia de conversar com a Nutri. Tatiane Carvalho tá com a gente. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Olha só, ela vem aqui ajudar você a entender que metas de saúde reais são possíveis e elas devem ser construídas de maneira inteligente para te ajudar a transformar a sua rotina aí ao longo desse ano, não só nessa primeira fase do ano que a gente está mais empolgado, né? E hoje também é dia de entender um pouquinho sobre o que os excessos das festas fazem com o nosso metabolismo. O que você pode fazer aí para reduzir a inflamação do corpo já logo nesse comecinho de ano? Pois é, tudo aqui. Hoje também tem Claramente com o Dr. César Vasconcelos, que vem falar um pouquinho sobre como é possível perdoar e transformar os erros da criação na infância em oportunidades de cura emocional e espiritual. E a gente acaba o nosso programa daquele jeitinho que você gosta, com receita. Hoje é dia de bolinho de grão de bico com tahine. Dá uma olhada. Olha, receita limpa. Doutora, essa tá aprovada, né? Muito aprovada, saudável e saborosa. É, e você vai ver, daqui a pouquinho você prova comigo. Mas antes eu quero começar aqui trazendo o nosso devocional. Olha, Fonte de Alegria, a autora é Ellen White. E olha que texto lindo a gente vai trazer para você hoje. Tá aqui, Salmo 105, versos 2 a 4. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Olha só que texto lindo para a gente pensar realmente na continuidade da busca de Deus na nossa vida. Primeiro reconhecendo quem Ele é, o que Ele fez e faz por nós, e isso gera em nós aquele sentimento de louvor, de gratidão e de novamente buscá-lo para receber mais dele na nossa vida. Que jeito gostoso de começar o ano, né? Que você realmente faça um esforço, fale daquilo que Ele tem feito de maravilhoso por aí e coisas mais importantes e mais essenciais começarão a ter novo brilho para você. Vida e Saúde já começou, doutora, a gente vai fazer um intervalo de 30 segundos, eu quero ouvir, saber tudo o que está acontecendo aqui dentro por causa das festas de final de ano e o que a gente vai fazer daqui para frente. Vida e Saúde volta já. Olha só, você está aqui com a gente, pensando nas metas que você elaborou faz pouco tempo, ainda estão frescas por aí, você ainda está firme nos seus propósitos, mas vem para cá que a gente quer que isso dure o ano todo. E olha só, doutora Tatiane Carvalho está com a gente, ela que é nutricionista e vem nos ajudar a entender tudo o que acontece com a gente agora, logo aqui depois das festas, né, do final do ano, e o que vai acontecer se você ficar firme aí nas suas mudanças propostas. A gente quer começar o ano com saúde, doutora. E às vezes a gente fica só no planejamento, não parte para ação, né? É verdade. E eu acho assim que quando você começa o ano já com o objetivo de mudar hábitos, que você queira de fato ter mais saúde, você já está começando do jeito certo, da forma como de fato precisa ser. Sem saúde, não realizamos sonhos, não realizamos projetos e a gente está aqui para te ajudar com isso. Ai, que maravilha, que privilégio, né? Você está aqui logo no comecinho desse ano com a consulta da Nutri bem disponível para você. É isso aí. E talvez tem gente que ainda está sofrendo dos excessos, doutora.
exagerou, período de festas, né? Uma coisa atrás da outra, muitos excessos. O que acontece com o nosso organismo, com o nosso metabolismo e que pode gerar uma inflamação no nosso corpo? Então, no final de ano, né, não só as festas, a gente também está em período de férias, né, boa parte da família se encontra nesse cenário. E o que acontece? Nós exageramos no consumo de calorias, né? Isso cria uma sobrecarga no organismo. Se isso cria uma sobrecarga, cria um desequilíbrio. Consequentemente, nós vamos arcar, né, com alguns prejuízos na saúde por conta disso. E nós vamos sentir esse impacto no nosso dia a dia. É disso que eu tô falando. Tem gente que já tá sentindo, tá sem disposição, tá cansado, tá com o estômago talvez dolorido aí porque comeu algo que não tá muito acostumado. Vamos mostrar um raio-x meio que do que a gente consome nessa época, doutora? Vamos sim. O que a gente consome em excesso que tá causando algumas perdas ou prejuízos para o nosso organismo? Açúcar, eu acho que está no topo da lista. Final de ano é muito comum, né, a gente abusar um pouquinho dos doces, inclusive esses doces que são pobres em fibra, né? E se é pobre em fibra, isso quer dizer o quê? Que vai ter pico de insulina. E aí nós podemos desenvolver a resistência à insulina. É quando esse hormônio tão importante, que tem uma importância tão essencial no organismo, quer fazer o serviço dela, mas a célula cria essa resistência e não deixa ela cumprir. E isso contribui para o excesso de açúcar, de glicose na corrente sanguínea e pode ter o desenvolver a médio e longo prazo a doença diabetes tipo 2. Então começa com o excesso aqui já logo nesse período, né? Porque não é só o consumo, como você falou, doutora. A gente está meio que talvez num consumo irregular, as refeições estão às vezes exageradas em quantidade, em horários diferentes, sem dormir direito, o corpo todo está meio bagunçado. O corpo todo está bagunçado, sem dizer que o excesso de açúcar, ela cria um processo inflamatório, né? Então, nossos soldadinhos de defesa também ficam fragilizados. Por quê? Se eu não tenho uma alimentação adequada, se eu estou tendo prejuízo com o sono, se eu estou consumindo muito alimento rico em sódio, que vai causar esse inchaço, vai causar edema, vai te deixar mais cansado, o corpo mais pesado, isso vai sim prejudicar o seu organismo e vai aumentar o estresse oxidativo. Seu cortisol vai subir, que é o hormônio do estresse, e isso vai contribuir para o seu processo inflamatório. Então, tem gente que até fechou a boca, mas está sentindo que está retendo líquido. E isso é ter consequência do consumo de alimentos ultraprocessados, que a gente sabe que é rico em açúcar, é rico em sódio. O que o sódio faz? Ele retém esse líquido no seu corpo e ele fica ali ao redor dessas células. Então, a função dela, o trabalho delas começa a ser prejudicado por causa desse edema. E isso a gente percebe aonde, Teru? Rosto, mão inchada, pés inchado, abdômen inchado. Então você já sabe que abusou do sódio e isso vai trazer um prejuízo para a sua saúde também. A gente está até usando o ícone aqui do saleiro, mas o sódio pode estar escondido em vários alimentos, inclusive doces, né? Os alimentos ultraprocessados, eles já têm essa característica por isso. São ricos em açúcar, gordura saturada, gordura trans, sódio e o que eu acho também preocupante, ter esses aditivos químicos, né? Corante, esses adoçantes artificiais, né, com os edulcorantes, e a gente fala também desses conservantes que a gente chama de xenobióticos, que é o quê? São alimentos que quando chega dentro do organismo, ele nem reconhece aquilo como alimento, mas ele precisa dar conta de processar isso. E isso também gera um estresse muito grande no corpo e contribui também para a baixa imunidade. O sono então bagunçado vai gerar também um aumento do cortisol, como você disse. A gente não recupera sono perdido, né, doutora? Não recupera e é um ponto muito difícil para o corpo, porque uma noite mal dormida, isso gera um estresse tão grande que para ele colocar tudo em equilíbrio, ele vai ter que trabalhar numa sobrecarga muito maior. E isso vai aumentar o cortisol. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse, é o hormônio da ação. E o que vai acontecer? Se ele está muito elevado, eu tenho um gasto energético elevado, mas em contrapartida eu também vou querer comer mais. Por quê? Porque se eu estou gastando mais, eu tenho que repor. E cortisol elevado atrapalha a produção de melatonina. Se eu não produzo melatonina do jeito certo, eu não tenho qualidade de sono. Se eu não durmo,
eu vou ter prejuízo com o metabolismo e isso vai contribuir para o ganho de peso também. Ai, ai, ai. E essa história do jejum prolongado aqui, me ajuda a entender, doutora? Isso significa que se a gente, por exemplo, come demais no dia anterior e depois passa o outro dia meio sem comer ou tentando fazer um reparo, isso pode atrapalhar, bagunçar o metabolismo, é isso? O que nós precisamos entender é que o jejum prolongado, ele precisa ser programado e feito de forma adequada. Por quê? O corpo ele não entende o cenário aqui fora. O que ele entende é que ele precisa ter uma reserva de energia, porque caso alguma coisa aconteça com você e você entre num déficit calórico por motivo, para ele, como se fosse uma doença, ele sabe que ele tem uma reserva de onde recrutar. Tá. E geralmente isso é do tecido adiposo. O problema é quando nós colocamos esse corpo nesse estresse, desse jejum constante, mal programado também, isso é consequência, às vezes, da gente querer correr atrás do prejuízo no final de ano, ou Ela período de sabe, férias. gente, ela sabe. Exato, quer emagrecer a qualquer custo. Você tem que entender que o corpo, ele começa a lutar contra você. Por quê, Teru? Eu sei a quantidade de calorias que entra, porque o corpo ele tem uma memória. Tá. De repente, eu coloco ele num jejum prolongado. Uma privação. Uma privação sem ele estar esperando. O que o corpo entende? Opa, ou não, ela não está tendo acesso à comida, ou alguma coisa está errada porque eu não estou tendo nutriente. E o que ele faz? Segura. Ele permite por um certo momento você recrutar do estoque que você tem. Mas depois o que ele pensa? Vou estimular ela a comer mais. Por quê? Porque esse estoque eu preciso ter como segurança. E aí ele começa a desacelerar o seu metabolismo. É como ele falasse assim, olha gente, vamos trabalhar menos. Por quê? Enquanto não entra comida, enquanto não entra nutriente, eu não quero ter certeza que esse indivíduo, né, ele vai sofrer com alguma coisa e eu não tenho como suprir. Tá. Então ele deixa o metabolismo mais lento. Ai, 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 tiros no pé que a gente pode estar dando aí. Vamos sentar aqui, doutora, Exatamente. porque isso tudo que está acontecendo aqui dentro pode... talvez você não sinta assim, eu tô dormindo muito tarde, ou eu tô comendo coisa com muito açúcar, mas você sente, por exemplo, uma indisposição, uma sensação de falta de motivação. É muito comum as pessoas sentirem isso no começo do ano, doutora. Tem a ver com inflamação? Tem a ver com esse metabolismo desordenado? É um processo inflamatório. A gente precisa entender que o corpo ele funciona de forma harmoniosa e sistêmica. Se você cria uma sobrecarga sobre esse organismo ao qual ele não está preparado, ele de alguma forma precisa responder, mostrar para você, olha, algumas coisas estão erradas e nós precisamos consertar. E quais vão ser os sintomas que nós vamos sentir que o corpo usa como mecanismo de aviso? É esse cansaço excessivo, essa irritação pela privação de sono, também esse edema, esse inchaço, né, por consequência do consumo elevado de sódio, que nós sabemos também que tem um prejuízo também para a função renal, né, e para a doença cardiovascular, a questão também do consumo de gordura saturada e trans, né, que muitas vezes nós consumimos e acha que aquilo é inofensivo. Isso tudo para o corpo é algo que ele precisa dar conta. Só que como que ele vai dar conta se você está num ciclo vicioso de processo inflamatório? Quando o paciente ele passa por esse processo de sobrecarga do organismo, ele cria um processo inflamatório silencioso, que pode se tornar crônico se algumas atitudes, algumas mudanças de hábitos não forem aplicadas na vida. Tá, e se fosse para a gente dar um pontapé inicial para começar a diminuir a inflamação hoje, doutor, o que seria legal assim começar primeiro? Sejam simples. Regulando o horário do sono, melhorando a qualidade do alimento, né? As suas refeições, ter horários regulares, a prática de exercício físico é extremamente importante, produz hormônios, a gente sabe. O exercício físico também é um remédio. E controlar o nível de estresse, né? O consumo adequado de água. A gente sabe que o corpo metabolicamente, né? Ele simplesmente
faz da água sua matéria-prima. Então, se você tem um consumo adequado de água, com certeza você já está contribuindo para que esse corpo funcione de forma adequada. Muita gente não dá muita bola para esse negócio de consumir água o suficiente, mas está relacionado a muita coisa do nosso metabolismo. E pensa o seguinte, é como se a gente ajudasse o corpo a fazer a faxina, porque ele vai trabalhar, né? Mas a água vai ajudar ele a fazer essa faxina mais rápido. Exatamente, e o sono, Também. eu falo que é a cereja, né? Por quê? Porque o sono vem e completa todo esse cuidado simples que você teve no decorrer do dia. Então não precisa entrar em desespero, Teru. É simplesmente voltar ao básico, fazer aquilo que está no seu alcance. Dormir melhor, melhor alimentação, reduzir o consumo de doces, né? E de alimentos ultraprocessados, ter horários regulares para determinadas atividades, inclusive exercício físico, certamente você vai ter um impacto positivo. Você está aí pensando, mas como que eu vou fazer isso tudo que a doutora está falando? É só janeiro, nem mal começou, eu não vou dar conta. Vem para cá porque agora é hora de falar um pouquinho sobre essas metas. Janeiro talvez seja o ano, o mês, na verdade, do maior auto-boicote, doutora, porque a gente começa, a primeira semana de janeiro, a gente às vezes vai para a praia, né, faz aquela caminhada, mas depois depois que prometeu mundos e fundos, né, a gente meio que cancela a nossa ação em relação a essas metas de saúde. Fevereiro já desanimou e aí o ano inteiro vai só ladeira abaixo, mas vem pra cá porque a gente tem aqui metas e talvez as mais famosas aí, tá? A gente dividiu aqui em 3, doutora, você sugeriu emagrecer, metas de mudar a alimentação e meta também de sair do sedentarismo. São as 3 principais metas do brasileiro e eu diria de todo ser humano na face desse planeta. Sim, sim. Vamos ver como é que a gente vai atingir essas metas ao longo do ano. Eu queria seu comentário, porque dentro dessas, parece um medicamento, né? Porque emagrecer vai fazer muito bem para você. Vamos começar aqui com essa dica, doutora, com essa orientação. Incluir proteínas em todas as refeições. Vamos começar com isso. Isso é extremamente importante, Teru. Por quê? A proteína, além dela ser, né, extremamente importante para o nosso organismo, ela também traz saciedade, né? Então, uma alimentação rica em proteína, né, na medida adequada, numa alimentação equilibrada, ela contribui para a saciedade, ela também vai fazer com que você mantenha essa massa muscular, para que ela fique preservada ali, o que acontece muito no processo inflamatório, principalmente nesses pós-festas, é o quê? É a gente consumir muito carboidrato e às vezes consome pouca proteína, né? E aí a gente acaba fazendo o quê? Ganhando muito mais gordura corporal sem manter essa massa muscular, tá? E até para vegetarianos, essa meta é super importante, que eu sei que você pega no pé dos vegetarianos, doutora. Exatamente, ou seja, não tem como negligenciar a proteína, né? A gente tem aí várias proteínas, né, de origem vegetal, que pode sim contribuir para quem é vegetariano, né, vegano, enfim. Nós temos aí um vasto campo de opções que, se bem equilibradas, na quantidade adequada, vai contribuir para manter essa massa muscular e saciedade também. Então é importante, vou focar nessa informação aqui, olha, da dica dela. Em todas as refeições tem algum tipo de proteína aí, tá bom? Exatamente. Olha essa outra aqui, a meta, a gente está falando aqui da meta de emagrecer. Olha aqui, meus queridos, faça pelo menos 30 minutos de exercícios aeróbicos 5 vezes na semana. Teru, o exercício aeróbico é uma excelente estratégia para quem quer perder peso ou até mesmo manter o peso saudável. Por quê? O exercício aeróbico ele vai recrutar de reservas, né? E ele vai utilizar o quê? O carboidrato que você consome na sua própria refeição, mas também reserva de gordura se houver necessidade. Então, para quem quer, né, recuperar um pouco esse peso, também reduzir um pouco esse inchaço, se dedicar um pouquinho mais no exercício aeróbico vai ser uma boa estratégia. 5 vezes por semana. Você consegue, são só 30 minutos, gente. Olha essa outra aqui, orientação. Consumir açúcar no máximo 1 vez por semana. Eu gostei muito dessa dica, doutora. Por quê? Poxa, você quer consertar as coisas, você quer começar o ano de forma positiva, você já sabe que foram os excessos, principalmente de açúcar ultraprocessado, que contribuiu para que você ficasse desanimado, cansado e sentir um pouco desses efeitos colaterais de uma alimentação ruim. Então, o doce, ele contribui para esse cenário. Então, o que nós devemos fazer? Evitar, né? Mas eu gostei dessa dica, porque você não falou assim, não coma doces.
deixa para uma vez por semana, porque isso aqui é muito mais possível do que você falar nada de açúcar. Ou ter um ponto importante, nós precisamos ser realistas nas nossas metas. Acho que o equilíbrio, ele é o sucesso, eu falo paciente, compromissado, ele não precisa ser pressionado, ele só precisa aprender a ter equilíbrio, ter senso crítico nas suas escolhas e olhar para si e falar, eu mereço cuidar dessa máquina humana aqui. É isso. Ó, eu vou trazer um resuminho aqui então para você, olha, faça pelo menos 30 minutos de exercícios aeróbicos 5 vezes na semana, inclua proteínas em todas as refeições e consuma açúcar no máximo 1 vez por semana. Cara, se eu consumo mais proteína aqui, eu vou deixar de consumir um pouco menos de carboidrato, ou seja, eu estou fazendo uma troca legal. Exatamente, lembrando que o carboidrato, quando ele é um carboidrato saudável, ele é a principal moeda de energia para o corpo. O problema, Teru, é que nós confundimos isso e fazemos dos doces ultraprocessados a nossa fonte de carboidrato. O corpo não entende que o carboidrato que nós estamos falando, ele não sabe que é esse docinho, ele quer o carboidrato vindo dos alimentos naturais. Batata doce. Exatamente, arroz integral, batata, mandioca, né? Ou seja, outros cereais que também são ricos em carboidrato. Isso sim, para o corpo, é carboidrato. A fruta é o docinho para ele, mas a gente vai falar disso agora. Ó, vamos aqui partir para a próxima meta? Vem para cá, porque talvez essa seja a sua principal meta. A gente está falando da mudança da alimentação. Não é fácil fazer isso, doutora, por isso eu já vou começar com essa sua orientação aqui, olha. Vem cá, ó, tô com essa primeira aqui. Coma pelo menos 2 porções de frutas por dia. E isso aqui, doutora, você já está implorando, você já está dando o mínimo do básico necessário. É, porque pessoa que não tem o hábito de comer fruta, ela vai recorrer ao doce. Tá? Lembra que o corpo quer carboidrato, mas ele quer esse tipo de carboidrato. Quando nós não ofertamos isso para ele, ele vai estimular. Só que aí a gente acaba tendendo, né, confundindo, acaba buscando um carboidrato de uma absorção mais rápida. E a fruta, ela tem fibra. Fibra gruda na molécula de açúcar, Teru, não deixa dar esse pico de glicemia no sangue, gruda na molécula de gordura, então boa parte daquela gordura do prato vai ser absorvida ali e você vai eliminar aquilo na evacuação. Ótimo. Outra orientação legal aqui para você que está com essa meta aí de mudar a alimentação. Vem para cá, olha, inclua vegetais no almoço e no jantar. A mesma linha de pensamento das frutas? A mesma linha de pensamento, eu reformo a questão das fibras, principalmente de água, né? E tem muita vitamina aqui, né, doutora? Tem bastante vitaminas. Lembrando que as vitaminas e os minerais são carro forte para a nossa célula de defesa. Se você não dá para a nossa célula de defesa esses nutrientes, o que você faz com os seus soldadinhos de defesa, Teru? Você enfraquece. Então, você acaba ficando mais propício a adquirir doenças como resfriados, né? É muito comum no verão, né? Resfriados, virose. Por quê? Os seus soldadinhos estão fracos porque estão sentindo falta desses nutrientes aí. Tá. Olha aqui, outra coisa legal para você se atentar aí, a gente já falou, água, minha gente. Se a sua meta é mudar a alimentação, invista em estratégias para colocar mais água na vida. Água é a essência da vida. Metabolicamente, o seu corpo precisa de água praticamente para tudo. Se você não consome água, você vai enfraquecer um sistema que precisa funcionar perfeitamente. No mínimo 2 litros de água por dia, no mínimo. Lembrando que agora a gente está no verão, né? Vamos começar já essa estação mais quente, então isso já contribui para que a gente consuma mais água. Se você não bebe água, você pode ter certeza que o seu corpo está entrando em colapso e às vezes silencioso, mas você vai sentir o impacto disso. Vamos revisar? Olha, vamos. Meta simples, gostei muito disso. Você precisa colocar pelo menos 2 porções de frutas na sua vida todos os dias, comer vegetais no almoço e no jantar e beber pelo menos 2 litros de água por dia. Muito bem. Vamos partir para a próxima? E agora? Aqui, ó. Essa meta também é super importante, muita gente colocou ela no papel, sair do sedentarismo, se matriculou na academia, mas talvez essa seja a 3ª, 4ª, 5ª vez que você já faz isso.
Bora pensar diferente, ó. Olha aqui, essa dica bem prática para você que quer então alcançar essa meta. Faça pelo menos 30 minutos de exercício físico 5 vezes na semana. Não é muito, doutora? Poxa, é pouco. E faça aquilo que é possível para você. Você pode fazer essa atividade em casa, você pode fazer com amigos, você pode combinar também. Eu tenho um grupo de amigos, tá? Que às vezes eu não tenho tempo de ir à academia, a gente já se comunica no grupo, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma corrida e dá muito certo. Legal. Conta, Teru. Todo movimento conta. E seja realista, faça o que está possível. 30 minutinhos só, né, Teru? Às vezes você está lá em casa, às vezes né? Criança na sala e você está lá fazendo os exercícios, né? Às vezes está lá pulando corda, está lá correndo no mesmo lugar onde você está. Isso tudo faz diferença. Isso causa também um déficit calórico, porque você queima a caloria. Isso vai contribuir para que você crie uma rotina de exercício também. Olha aqui, ó. Você precisa incluir mais movimento durante o dia. A doutora acabou de falar sobre isso. Pode ser com as crianças, pode ser sozinho, mas eu quero trazer mais essa dica aqui, ó, doutora. Olha, alongue-se por 5 minutos todos os dias. Dá para fazer na cama até esse aqui. Na cama, super acessível. Pode estar fazendo junto com os filhos, pode estar fazendo no momento que você tiver um espaço aí na sua rotina. Por quê? Porque nós precisamos, né, Teru? A gente fala que a gente está num momento muito tenso da nossa vida. A nossa vida anda bastante agitada, a gente está o tempo todo tenso com várias coisas. Alongar vai fazer você se sentir mais solto, mais leve, vai fazer você se sentir mais feliz com você mesmo e já pode ser um gatilho aí para começar a fazer exercício físico, né? Em seguida. Aquele passinho inicial. Exatamente. Olha o resumo então, minha gente, para você começar aí, tirar essa meta do papel. Olha, faça então pelo menos 30 minutos de exercícios por semana, nos 5 dias da semana pelo menos. Inclua mais movimento no seu dia a dia e também alongue-se por pelo menos 5 minutos todos os dias. Perfeito. Doutora, são coisas que você e todos os profissionais de saúde, os pesquisadores, a ciência tem mostrado que funciona, mas a gente precisa fazer, senão não vai sair no papel, aqui bonitinho na nossa tela, não vai funcionar. Eu sei que você tem muitas dicas para passar pra gente. Bastante. Segura, porque eu quero saber. A gente vai fazer um intervalo agora, depois ela vai falar sobre trocas. Como é que você faz para se livrar aí do seu cafezinho ou do refrigerante que você não consegue ficar sem? A gente vai ali e volta já. Deixa eu só deixar com você o @ dela lá no Instagram, @nutri_Tatiane Carvalho. Tá super fácil para você achar. Ela que faz um trabalho excelente. Então vai lá, @nutri_Tatiane Carvalho, para você conseguir falar com ela e ver mais do trabalho que ela desenvolve. Na volta então, você vai ver aqui trocas inteligentes para 2026. Vamos ter claramente com o Dr. César aqui, falando sobre a importância do perdão. E vamos ainda ter o bolinho de grão de bico com tahine. Olha só que receita boa para colocar em prática. A gente vai ali e volta já.